Saudamos a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Saudamos aqueles que nos acompanham também pela internet, desejando que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Nós vamos iniciar o culto coletivo de adoração ao Deus único e verdadeiro. Nós vamos orar. Se você puder fechar os seus olhos, baixar a sua fronte, dedicar alguns instantes de oração ao Senhor, consagrando a Ele o seu coração, a sua alma, a sua vida, e buscando a bênção do Senhor para este culto. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quão magnífico em toda a terra é o Teu nome. Teu nome que é santíssimo, o Senhor que é grande, o Senhor que é santíssimo, o Senhor que é soberano, fiel, compassivo, justo, santo, misericordioso. Adorado, Senhor, seja o Teu nome maravilhoso. Nosso Deus bendito, único, verdadeiro, nós nos dirigimos ao Senhor, reverentemente, em nome do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo, ó Deus, o quanto nós necessitamos de Ti, reconhecendo, ó Deus, que por vezes temos falhado, temos pecado, e assim humilhamo-nos pela fé sob Suas mãos e pedimos em nome do Senhor Jesus o Teu perdão, que é garantido através dos méritos do Senhor Jesus, que é garantido pela promessa do Senhor, que diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. E nós pedimos ao Senhor, Pai, nos perdoe em nome de Jesus. E com a Tua graça e com o Teu Espírito Santo, prepare a nossa vida e o nosso coração, para que possamos, ó Deus, com a mediação do Senhor Jesus Cristo, oferecer um culto que Te seja aceitável e agradável, apesar das nossas imperfeições e limitações. Que o Teu Espírito Santo esteja aqui com a Sua presença manifesta, com o Seu poder irresistível, glorioso, maravilhoso, e que possamos, meu Deus, ser envolvidos por Sua graça, poder, bondade, presença, misericórdia. Que o nosso coração seja preparado para que possamos externar cânticos de louvor, palavras de adoração, e que cada parte, ó Deus, deste culto seja totalmente permeada pela graça do Senhor. E quando o Senhor for nos falar pela palavra do Senhor, através do instrumento do Senhor, do servo do Senhor, que o nosso coração esteja absolutamente preparado, com humildade, mansidão, para receber e acolher a Tua palavra dita, viva e eficaz, e que ela possa operar em nós a Tua vontade. Nos conduza neste culto, nos abençoe, receba toda a honra, toda a glória, abençoe aqueles que nos acompanham pela internet e que tudo se realize de forma plena com a Sua vontade. Nós oramos, nós agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Por favor, meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos, capítulo de número 111, Salmos que tem como título As Obras Magníficas de Deus. Quando você achar, por favor, se coloque de pé para que possamos realizar esta leitura. Toda a igreja, iremos ler juntos, toda a igreja, tá certo? São apenas 10 versículos, não vai forçar muito a sua voz, e a despeito de estar de máscara, acredito que a igreja conseguirá fazer uma leitura para a glória de Deus. Salmo de número 111, toda a igreja, vamos ler juntos. Vamos lá? Aleluia! De todo o coração louvarei o Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que se alegram por causa delas.
Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Bondoso e compassivo é o Senhor. Ele dá sustento aos que o temem. Sempre se lembra da sua aliança. Manifestou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis são todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção. Estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém. Louvemos ao Senhor. Graça e paz, meus queridos irmãos. Vamos louvar ao nome do nosso Deus que é digno, merecedor da nossa adoração, do nosso louvor e de tudo aquilo que venhamos a fazer. Então convido a você com toda a alegria do seu coração, com toda a alegria que o Senhor lhe deu, que nós possamos estar louvando e adorando ao nome dele. Jesus,
te oferecer um sacrifício, Senhor. És o meu Pai de amor, e com todo o meu viver o teu nome exaltarei. Tu és digno de louvor e adoração. Me coloco diante de ti para te oferecer um sacrifício, Senhor. És o meu Pai de amor, e com todo o meu viver o teu nome exaltarei. Tu és digno de louvor e adoração. Quem é esse Deus que por nós padeceu, entregando seu Filho na cruz, resgatando o perdido das trevas à luz? Foi sua prova de amor. Jesus está bem presente em mim, seu Espírito clama, Abba, Pai, ministrando sua graça e me dando direito de ser chamado de filho. Me coloco diante de ti para te oferecer um sacrifício, Senhor. És o meu Pai de amor, e com todo o meu viver o teu nome exaltarei. Tu és digno de louvor e adoração. Quem é esse Deus que por nós padeceu, entregando seu Filho na cruz, resgatando o perdido das trevas à luz? Foi sua prova de amor. Jesus está bem presente em mim, seu Espírito clama, Abba, Pai, ministrando sua graça e me dando direito de ser chamado, de ser chamado, de ser chamado de filho. Os céus manifestam tua glória, Senhor. Os céus manifestam tua glória, Senhor. E todo o universo proclama teu louvor.
manifestam tua glória, Senhor. Os céus manifestam tua glória, Senhor. E todo o universo proclama teu louvor. E ao Deus que tudo criou, nós exaltamos, Criador, Deus de amor. Tuas obras manifestam tuas maravilhas, e ao Deus que tudo criou, nós exaltamos, Criador, Deus de amor. Tuas obras manifestam tuas maravilhas, Senhor. A igreja pode sentar, por gentileza. E nós continuaremos adorando o Senhor, agora fazendo a nossa oferta e devolvendo o dízimo que ao Senhor pertence. Ele que é o nosso provedor, o nosso sustentador. Assim nos diz a palavra do Senhor, nos ensinando acerca desse princípio tão precioso, a oferta na casa do Senhor. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo número 9, versículo número 7 apenas. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. A contribuição da oferta, biblicamente falando, ela não estima ou estipula um valor, mas o texto sagrado nos ensina que cada um deve contribuir segundo tiver proposto no seu coração. E é diferente do dízimo, e isso já mostra uma diferença. O dízimo é uma coisa e a oferta é outra coisa. A oferta não exclui o dízimo e o dízimo não exclui a oferta. Para o dízimo, o Senhor determinou devolução de 10% de toda a nossa renda. Para a oferta, o Senhor diz assim: você vai fazer segundo estiver proposto no seu coração. E também ensina a motivação. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, ou por necessidade, constrangimento, pressão. Não é essa a motivação do nosso coração. Contribuir com o coração entristecido, contribuir por pressão psicológica, contribuir por desencargo de consciência, não. Mas, biblicamente, a oferta que nós propusermos no nosso coração, ela deve ser feita com alegria. E ele dá a razão. A razão é porque Deus, ele ama aquele que dá com alegria. Assim, nós que estamos aqui, membros e também congregados e visitantes, podem ficar à vontade para você ofertar na casa do Senhor. E aqueles que estão em casa também podem fazê-lo, graças à tecnologia, né? Este instrumento que, bem usado, nos favorece muito. Você poderá fazer uma transferência online, uma oferta, de acordo com o que o seu coração estiver proposto. E também, se você for um dizimista, você pode fazer a transferência do seu dízimo. Pedimos apenas que aqueles que forem fazer uma oferta de assistência social, você coloque 5 centavos para identificação aqui na tesouraria da igreja. Se for para missões, 70 centavos. E se for para a oferta geral, você acrescenta 80 centavos. Vamos ofertar, como ensina a Escritura, com alegria. Porque Deus
ama quem dá com alegria. Deus nos abençoe. Um novo céu e uma nova terra, longe da angústia, da dor, da tristeza, sem o pecado, a doença e a guerra, onde a paz e o insigne beleza, contemplaremos a sua glória. Só Ele é digno de abrir o livro. É o soberano, é o Senhor da história, à destra do Pai, o fiel verbo vivo. Honras ao nosso Cordeiro, que se entregou na cruz. Alfa e Ômega, início e o fim, supremo é Jesus. Honras ao nosso Cordeiro, que se entregou na cruz. Alfa e Ômega, início e o fim, supremo é Jesus. Céu e uma nova terra, longe da angústia, da dor, da tristeza, sem o pecado, a doença e a guerra, onde a paz e o insigne beleza, contemplaremos a sua glória. Só Ele é digno de abrir o livro. É o soberano, é o Senhor da história, à destra do Pai, o fiel verbo vivo. Honras ao nosso Cordeiro, que se entregou na cruz. Alfa e Ômega, início e o fim, supremo é Jesus. Honras ao nosso Cordeiro, que se entregou na cruz. Alfa e Ômega, início e o fim, supremo é Jesus. Pra sempre a sua glória brilhará, e ao eterno nós então louvaremos, e as trevas sua luz dissipará. Santo, santo, santo nós cantaremos. Honras ao nosso Cordeiro, que se entregou na cruz. Alfa e Ômega, início e o fim, supremo é Jesus. Honras ao nosso Cordeiro, que se entregou na cruz. Alfa e Ômega, início e o fim, supremo é Jesus. Aleluia. Honras ao nosso Senhor Jesus, o nosso Cordeiro, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos orar ao Senhor, agradecendo ao Senhor pela oportunidade de dizimarmos, de ofertarmos na sua casa. Ó Deus, nós louvamos o teu nome. Agradecidos nós estamos. Tu és o Deus onisciente, que sabe todas as coisas. Tu és o Deus onipotente, que tens todo o poder. Tu és o Deus onipresente, que estás em todo lugar. Por isso, Deus, porque és soberano, porque és o Criador de todas as coisas, podemos descansar em Ti, pois o Teu amor e a Tua graça, Deus, nos alcançaram, nos fizeram Teus filhos. Nós podemos Te chamar de Pai, podemos Te chamar de nosso Senhor, de nosso Pastor, sabendo que nada há de nos faltar.
Te louvamos, Deus, pelo teu cuidado, te louvamos por tua provisão, te louvamos porque o Senhor não nos tem deixado faltar, nem deixará faltar nada aos teus filhos. Nós te louvamos por isso. Abençoa-nos também, Deus, mais e mais, com a alegria, Deus, de sermos fiéis ao Senhor. Sermos generosos, Deus, com as nossas contribuições na tua casa, refletindo assim a imagem e semelhança do Senhor, que nos abençoa com tanta abundância, Deus, que é generoso para conosco. Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua grandiosa provisão que nos alcança a cada dia, que tem alcançado a tua igreja, que tem sido sobre esta casa. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor Deus. Abençoa-nos com a sabedoria que precisamos, com a boa administração, que honra, que glorifica o teu nome, e que o teu nome seja sempre glorificado mais e mais, com todo o uso que fazemos dos recursos que chegam, que adentram a casa do Senhor. Obrigado, Deus, por esse momento tão importante da nossa vida, do nosso culto. Ó Deus, nós te louvamos por todos aqueles que dizimaram, que ofertaram, e pedimos a tua graça sobre aqueles que ainda não entendem, não compreendem a importância, Deus, desses atos, dessa obediência ao Senhor. E abençoa, Deus, aqueles que o querem fazer, mas estão com dificuldades de o fazer, Deus, por não estarem trabalhando. Ó Deus, abre as portas de emprego para essas pessoas. Que eles possam também, com dignidade, ganharem o seu sustento e com alegria poderem dizimar e ofertar na casa do Senhor. Seja com todos nós, Deus, nós te louvamos, nós te oramos, Senhor, assim totalmente agradecidos de todo o nosso coração. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos assistir um vídeo agora, um vídeo que vai nos remeter ao trabalho que foi feito com as crianças, no Dia das Crianças. Então vocês podem, nesse momento, pessoal, projetar o vídeo. Jesus diz. Graças e paz, meus amados irmãos. Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. Nós queremos louvar a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito nesta igreja e através desta igreja. Por exemplo, esse trabalho lindo no último dia 12 de outubro, uma terça-feira, em que vários irmãos estiveram ali naquela comunidade muito carente, levando ali não apenas o pão material, mas o pão da vida, fazendo aquele trabalho muito lindo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a cada irmão que esteve presente, a cada irmão que contribuiu de maneira direta ou indireta. Que o Senhor recompense a todos. Louvar a Deus por aquilo que o Senhor tem feito diante de tantos meses, mais de ano, em que muitas das nossas atividades precisaram ser paralisadas por conta da pandemia. Podemos agora estar retomando, voltando. Tivemos uma programação também do Ministério Infantil com as crianças, em comemoração ao Dia das Crianças, um momento muito especial,
homens corajosos que estiveram aqui num sábado pela manhã, naquele estacionamento ali em cima, dando uma limpada, dando uma ajustada. Nós louvamos a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Que Deus continue abençoando essa igreja e que essa igreja continue sendo uma agência de proclamação do reino de Deus, do amor do Senhor, da graça do Senhor. Só queria lembrar aos irmãos que no primeiro domingo de novembro, dia 7 de novembro, não é isso? Dia 7 de novembro, nós teremos a Santa Ceia do Senhor, se Deus quiser, nos 2 cultos, e nós teremos a Assembleia para a eleição de presbíteros e diáconos às 10h45. Então eu queria que você reservasse esse dia, que é o dia do Senhor, que você já vem para a igreja, para congregar, para estar aqui. Primeiro domingo de novembro, teremos a Santa Ceia e teremos a eleição para presbíteros e diáconos, que a igreja esteja em oração, para que a vontade do Senhor seja feita, para que o propósito do Senhor se cumpra. Um dia antes, primeiro sábado de novembro, o Ministério de Família está retomando, graças a Deus, as suas reuniões com casais. Então, nós estaremos aqui, todos os sábados nós temos o trabalho com adolescente, jovem, você adolescente, você jovem, venha todo sábado às 18h, 6h da tarde. Sábado sim, sábado não, de 15 em 15 dias, o trabalho com os homens e o trabalho com as mulheres. Inclusive ontem teve trabalho, não foi isso, Júnior? Ontem, então, de sábado a 15, teremos novamente. E neste primeiro sábado de novembro, nós teremos o nosso trabalho com casais às 20h. O trabalho com jovens e adolescentes termina no máximo 19h30. Então, 20h nós teremos esse trabalho aqui. Estaremos tratando sobre casamentos sólidos em tempos líquidos. Como nós temos casamentos sólidos, como nós temos casamentos que permanecem, como nós temos famílias fortes nesses dias de tanto ataque, nesses dias de tanta subversão, de tanto pecado. Então, você, casado, reserve esse momento, dia 6 de novembro, primeiro sábado do mês, 20h, esse momento especial, reunião com casais. Essa semana nós temos as nossas atividades normais, o culto de oração terça-feira, as células segunda, quarta e sexta, que estejamos participando. Hoje nós tivemos cerca de 14 irmãos que foram para Recife a doar sangue para o nosso irmão presbítero Paulo Campos. Graças a Deus ele tem apresentado melhoras. Como nós dissemos hoje pela manhã, ele foi acometido de um vírus chamado citomegalovírus. Olha que nome grande, citomegalovírus. É um vírus que em pacientes cuja defesa está baixa, ele gera danos, e o nosso irmão foi acometido disso. Mas graças a Deus ele tem apresentado melhoras significativas. Estivemos com ele na última sexta-feira, eu, o presbítero Wilson, aí o pastor João. Foi um momento muito precioso. Hoje ele já está melhor do que na sexta-feira, e vamos continuar orando, irmãos, vamos continuar buscando a Deus, vamos estar crendo que o nosso Deus opera maravilhas, amém, irmãos? Eu vi Márcio aqui. Márcio, ó, o Márcio, fica de pé aí, Márcio. Você pode aplaudir ao Senhor, depois eu explico o que foi. Aplauda mais forte, gente. É para o Senhor. Glória a Deus. Pode sentar, meu irmão. Me lembro quando estivemos,
eu e alguns presbíteros da igreja, pastores, com o Márcio, lá em Recife, acampamento do ano passado, né? Acredite, né? Houve um tempo em que não havia pandemia no mundo, né? Então, no limite de pipocar a pandemia, a gente esteve lá, mas com isso aqui aberto, né? Uma situação extremamente delicada, melindrosa, muita luta, muito sofrimento, um período extenso de internação, depois outros procedimentos cirúrgicos, aí com a pandemia muita coisa foi adiada, muita coisa foi postergada, mas graças a Deus nosso irmão fez a cirurgia e está ali com a sua esposa, nossa irmã Cristina. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é fiel. A Maurina, a nossa irmã Maurina Fraga ali, muita luta, né, Maurina? Mais de um ano também se tratando em Goiás, uma doença grave, perigosa, mas louvado seja Deus, está a nossa irmã conosco. Deus é bom, irmãos, Deus é misericordioso, que a gente continue orando uns pelos outros, crendo naquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica de quem? A súplica do justo. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Que continuemos orando pelos enfermos, orando pelas famílias enlutadas, pedindo da parte de Deus conforto, refrigério, graça e misericórdia. Eu convido você a se colocar de pé e nós vamos cantar uma canção. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e salvação. Todos necessitam de graça e de esperança de um Deus que salva. Nós vamos cantar essa canção e depois nós vamos ter um momento de oração ao Senhor. Antes da gente cantar, eu queria lhe convidar a participar da escola dominical. Você que deseja se tornar membro, nós temos classes de discipulado funcionando. Você que já é membro ou que quer participar da escola dominical, nós temos várias classes de crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens. Os jovens, por exemplo, estão trabalhando o livro de Apocalipse. Os adultos começaram um estudo sobre igreja, o contexto para a mudança, a importância da congregação, a importância do reunir, como Deus usa a igreja para nos mudar, como a igreja é importante, como a igreja é essencial. Eu queria convidar você a estar participando da escola dominical. Você que está aqui, você que está nos acompanhando pela internet, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a todos nós, que possamos estar congregando, que possamos estar crescendo juntos, porque a igreja é o ambiente, é o contexto que Deus usa para nos transformar, para nos mudar. Vamos cantar, vamos declarar que o Senhor move as montanhas. Necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva.
Senhor venceu a morte, o Senhor venceu o pecado, o Senhor move as montanhas, e o Senhor nos concede uma vitória, a vitória, uma vitória retumbante, uma vitória eterna, uma vitória gloriosa. Nós te louvamos, Jesus querido, pelo teu sangue que foi derramado por nós, que foi o motivo da nossa redenção, da nossa expiação. E aqui nós estamos reunidos como tua igreja, para clamar a tua bênção sobre cada família aqui reunida, e sobre famílias que nos assistem através da internet. Rogamos, ó Deus, que o Senhor esteja agindo em cada lar, porque como diz a tua palavra, agindo o Senhor, quem o impedirá? Que o Senhor esteja curando os enfermos, restaurando a saúde de todos aqueles que estão doentes. Que o Senhor esteja trazendo esperança para corações que estão desesperados. Que o Senhor salve vidas, liberte corações que estão cativos ao pecado. Que o Senhor levante aquele que está caído, aquele que está prostrado, aquele que está desanimado, desmotivado, aquele que porventura está preso no pecado. O Senhor é o Deus libertador. Que o Senhor ministre aos nossos corações a tua paz, a paz que excede a todo entendimento. Que o Senhor abra portas de emprego para os desempregados. Que o Senhor traga suprimento de todas as necessidades àqueles que estão carentes. Que o Senhor abra portas, que o Senhor realize maravilhas, que o Senhor faça coisas novas, que o Senhor abençoe esta igreja, abençoe as crianças, os pré-adolescentes, os adolescentes, os jovens, os adultos, solteiros, separados, casados. Que o Senhor fortaleça este povo, que o Senhor use esta igreja como instrumento de bênção para essa cidade, que o Senhor traga muitas e muitas pessoas aqui, e que elas sejam salvas e redimidas. Que o Senhor abençoe a nossa cidade, as autoridades constituídas, como também o nosso estado e o nosso país. Tenha misericórdia de cada autoridade, tenha misericórdia do nosso povo, e que eles governem com retidão, com justiça e para o bem da nação. Senhor, fala ao nosso coração nesta noite, ministra a nossa alma. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Quantos podem dizer amém? Amém. Pode sentar, meus irmãos. Esse é o mês em que nós, de uma maneira mais específica, comemoramos a Reforma Protestante, 504 anos da Reforma Protestante. Inclusive, o Ministério Infantil tem desenvolvido um projeto nesse sentido, para que as nossas crianças conheçam mais a respeito deste grande evento do século XVI, que marca tanto as nossas vidas ainda hoje. Eu quero convidar você para abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11. Há 2 semanas atrás, nós meditamos no versículo 28. Hoje eu queria refletir com os irmãos nos 2 versos seguintes que encerram esse capítulo, os versículos 29 e 30. Evangelho
segundo Mateus, capítulo 11, versos 29 e 30. Eu irei ler a partir do verso 28 para entendermos melhor o contexto daquilo que o Senhor Jesus está nos dizendo. Diz assim, Mateus 11, vamos ler a partir do verso 28 até o 30. Olha o que Jesus diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu falei há 2 semanas atrás que nós somos uma geração cansada. A despeito de tantas facilidades que nós temos. Até os adolescentes e jovens estão cansando. E nós vivemos em um contexto de um avanço tão grande da ciência e da tecnologia. Anos atrás, quem sabe os nossos pais ou avós, por exemplo, os que tinham TV, para ligar a TV, eles precisavam ir até lá, apertar o botão. Algumas TVs você tinha que esperar alguns segundos, então dava tempo de você ir na cozinha, fazer um lanchezinho, enquanto ela ligava. E se você quisesse mudar os canais, e os canais eram muito poucos, você tinha que ir lá novamente. Hoje, a gente pega o controle e deitado mesmo, ou sentado, nós controlamos a TV. Não é verdade? Tem dispositivos hoje que você diz, ligue a luz, e ele liga. Apague a luz, e ele apague. Cante uma música para mim, e ele canta. Abra no YouTube, e ele abre. Se você não quiser ler livro, tem audiolivro. Você não lê, você ouve. Então, é uma geração com grandes facilidades. Uma grande parte das pessoas que estão nesse auditório vieram para essa reunião de carro. E por mais longe que você more, você não demorou muito para chegar aqui. Muitos dos nossos progenitores precisavam andar. E andar muito. Eu falei do Jonathan Edwards, para ele pregar em uma igreja, que ele foi pastor aos domingos, ele precisava atravessar um rio nadando. Trocava de roupa e depois ia para a igreja e pregava. Mas o nosso cansaço não é meramente um cansaço físico. Eu acredito que o nosso maior cansaço é um cansaço interno, é um cansaço de alma, de espírito, porque o mundo é difícil, porque as pressões são muito grandes, porque as exigências são enormes. A prova disso é que os consultórios dos psicólogos, dos terapeutas, dos psiquiatras estão cheios. A prova disso é que a figura do coach é uma figura aclamada, porque as pessoas querem alívio. A evidência disso é que boa parte dos livros, das literaturas mais comercializadas são de quê? São de autoajuda.
numa tentativa de nós encontrarmos alguns passos simples para resolver os nossos problemas. 3 passos para o sucesso, 7 passos para a vitória, e por aí vai. Porque há um cansaço na alma. E nós vimos, irmãos, na nossa reflexão anterior, que Jesus ele faz um convite para a gente. E esse convite, ele tem algumas características. É um convite gracioso. Jesus faz um chamado. E esse chamado, ele é para todos. E esse chamado, esse convite, é para ter um relacionamento pessoal com Ele. E esse chamado é para pessoas que estão debaixo de sofrimento, que reconhecem a sua necessidade. E este chamado é para pessoas que precisam de alívio. E nós vimos que este convite de Jesus, ele tem uma promessa gloriosa, que está aí no final do versículo de número 28, quando Jesus diz: eu os aliviarei. Eu os aliviarei. Nesta noite eu quero pensar com você, ainda nessa temática do descanso, sobre o descanso que você precisa, o descanso que a sua alma necessita. Irmãos, é irônico algumas coisas, não é verdade? Às vezes você conhece pessoas que parece que elas têm tanto. E quando eu digo que elas têm tanto, eu estou querendo dizer que elas têm muito mais do que elas precisam. Que tudo aquilo que elas querem, pelo menos naquilo que é básico e além do básico, elas usufruem. Pessoas que têm uma vida confortável, mas parece que elas sempre estão angustiadas, preocupadas. E ao mesmo tempo que você tem gente que acha que não dorme porque tem pouco, parece que tem gente que não dorme porque tem muito. Ao mesmo tempo que falta sono em alguns, pela escassez de recursos, a outros falta sono pela abundância de recursos e pelas preocupações que eles têm em gerir as muitas coisas deles. E a vida vai passando. E a gente está sempre cansado. E a gente está sempre sobrecarregado. E a gente está sempre inquieto, ansioso, usando uma linguagem nossa, aperreado. Há um descanso de Deus para nós. E esse descanso vai além do nosso físico. Haverá um dia em que Deus dará pleno descanso ao nosso físico. Mas esse descanso é um descanso para a nossa alma, porque o nosso maior cansaço é de alma. Que descanso é esse que Jesus está falando, irmãos? Que alívio é esse? O descanso que Jesus se refere nesse texto é a ausência de incerteza, é a ausência de medos paralisadores e atormentadores, porque tem o medo que ele é preventivo, tem um medo que é benéfico, mas tem um medo que é fruto da incredulidade e que nos afasta de Deus e que nos impede de obedecer a Deus. É desse medo que eu estou falando. O descanso que Jesus está se referindo, amados, é essa vitória sobre o medo. Esta vitória sobre a ansiedade, sobre a inquietação, sobre as preocupações. O descanso de Jesus é a vitória sobre o desespero, sobre o pavor. E só Cristo oferece isso.
Mas esse descanso que o texto se refere, ele tem também um outro elemento, a paz. Jesus está dizendo: eu lhe dou paz, paz na sua mente e paz no seu coração. Eu lhe ofereço a paz com Deus, que é a restauração do relacionamento com Ele, conforme Romanos capítulo 5, versículo 1. Mas Jesus nos oferece também a paz de Deus, que é fruto da vitória contra a ansiedade, que está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 7. Quando Paulo diz que essa paz que Deus nos dá, ela é um guarda, ela protege a nossa mente, ela protege o nosso coração. Então é esse descanso que eu e você precisamos, é esta paz de alma, é esta paz que excede a todo entendimento, é essa tranquilidade mesmo na tormenta, é essa quietude mesmo nos dias difíceis, e Jesus está dizendo: eu lhe dou essa paz. Qual é a paz que esse texto está se referindo, irmãos? É a certeza de salvação, é a certeza de vida eterna, é aquela convicção de que o melhor está por vir, é aquela certeza que nada vai nos separar do amor de Deus, é aquela convicção de que se nós morrermos agora, nós vamos ver Jesus face a face, é a certeza de que o morrer para o crente é incomparavelmente melhor. É essa certeza, é esse descanso que Jesus está nos oferecendo. E esse descanso aqui, para o meu coração e para o seu coração, ele é resultado de 3 realidades, todas ligadas a Cristo. A primeira realidade, que esse descanso que Jesus oferece, ele é resultado de um relacionamento, irmãos, de confiança com Ele. O descanso que a sua alma e a minha alma necessita, é o resultado de um relacionamento de confiança em Jesus. Observe aí o verso de número 29, quando Jesus diz: tomem sobre vocês o meu jugo. O que era o jugo? O jugo era uma moldura de madeira que unia 2 animais, geralmente bois, para puxarem cargas pesadas. Só que o jugo era também usado sobre os ombros de uma pessoa, para que ela pudesse pegar um determinado volume ou fardo e carregá-lo com mais facilidade, de modo que aquele peso fosse distribuído no seu corpo, sobre o seu corpo. Só que na literatura judaica, dentro desse contexto aqui, o que era jugo? Era a soma de obrigações que os rabinos diziam que as pessoas deveriam assumir para serem salvas. E o que os mestres da lei faziam? Eles acrescentavam à lei de Deus centenas de mandamentos. E eles tinham mais de 600 mandamentos. 600, mais de 600. E Jesus está dizendo aqui: tome o meu jugo. Eu tenho um jugo para vocês, que é melhor do que esse jugo legalista, que é melhor do que esse jugo de obrigações para ser salvo, obrigações para alcançar a bênção de Deus. Eu tenho um jugo para vocês. Mas jugo nos lembra de quê, irmãos? Nos lembra de algumas coisas, e eu queria mencioná-las rapidamente. Jugo, em primeiro lugar, nos lembra de obra, de trabalho. Veja que Jesus está oferecendo descanso.
Mas quando Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo, Ele está dizendo, o jugo que eu tenho para vocês, o trabalho que eu ofereço para vocês, ele não é um peso, ele lhes dá descanso. Porque o jugo era um instrumento de trabalho. O que esse texto está dizendo é que Deus chama você e eu para o descanso nele. E sabe como nós descansamos nele? Trabalhando para ele. É fantástico isso. O que é que nós vamos fazer no céu, de acordo com Apocalipse, capítulo 22? Nós vamos servir. Só que o céu vai ser um ambiente de descanso e ao mesmo tempo de trabalho. Só que é um trabalho sem dor, é um trabalho prazeroso, é um trabalho que não cansa, é um trabalho que não enferma, é um trabalho que não lhe leva a procurar um especialista porque você está estressado, porque você está ansioso, porque você está com síndrome de Burnout, porque você não consegue dormir. O trabalho que Jesus oferece não é assim. Então, jugo aqui é um chamado de Jesus para que a gente trabalhe. Mas jugo aqui também, irmãos, é um chamado de Jesus dizendo, eu estou com vocês. Vocês vão trabalhar, mas vocês não estão sozinhos. Eu estou ao lado de vocês. Eu estou em parceria com vocês. Eu estou junto a vocês. E porque eu estou junto a vocês, eu lhes ofereço alívio. E por que Deus nos oferece alívio? Porque Deus nos capacita para fazermos aquilo que Ele diz para nós fazermos. Não é maravilhoso isso? Deus não diz para a gente, faça isso e se vire. Deus diz, faça isso e você vai fazer isso não no seu poder, você vai fazer isso no meu poder. O trabalho que nós fazemos para Deus, irmãos, tem que ser feito no poder de Deus. Sabe por quê? Às vezes, alguns de nós nos cansamos do trabalho para Deus. É porque talvez a gente não esteja fazendo da maneira devida. É porque talvez a gente esteja fazendo de alguma forma inadequada. É porque talvez a gente colocou expectativas erradas. Porque ao mesmo tempo que nesse trabalho há sofrimento, há também alívio, há também refrigério. Ao mesmo tempo que há dor, há também cura. Só que esse jugo que Jesus nos chama, ele é para o trabalho, ele é para um serviço junto com ele, ele nos oferece alívio, e ele é um jugo que nos direciona. Qual era a função do jugo? Era não permitir que aqueles dois animais, eles saíssem da rota. Era não permitir que eles se desviassem. Jesus está dizendo para nós, tome o meu jugo. E se você tomar o meu jugo, você não vai se perder. Você não vai se desviar. Você não vai perder a direção. Você vai chegar no caminho certo. E jugo envolve uma outra coisa, irmãos. O jugo envolve submissão. Jesus está falando para mim e para você. Submeta-se a mim. Presta atenção. Todo ser humano é servo. Todo ser humano é servo. A questão é a quem servimos. Ou servimos a um senhor maligno, mau, chamado diabo, ou servimos a um Deus bom e gracioso, o nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso. Mas todos servem. Todo mundo serve. Ou servimos ao pecado, ou servimos à justiça. Ou os nossos membros são instrumentos da iniquidade, ou os nossos membros são instrumentos da piedade. Jesus está dizendo, você quer alívio para você? Você quer descanso para a sua alma? Você quer o descanso que a sua alma necessita? Submeta-se a mim, que eu tenho descanso para você.
Então, em primeiro lugar, irmãos, esse descanso para a nossa alma é resultado de nós tomarmos não jugo do legalismo, não jugo de fazer coisas achando que aquilo vai nos salvar, que Deus vai nos recompensar pela nossa bondade, mas Deus está dizendo, na pessoa de Jesus, tome o meu jugo, se relacione comigo, confie em mim, creia em mim. Um dos solas da reforma protestante é sola fide, ou seja, somente a fé. E esse sola diz que o homem não é salvo por causa da sua obra, ele é salvo por causa da obra de Cristo. O sola fide diz que o homem é salvo não pelo que ele faz, mas por aquilo que Cristo fez. E quando ele crê em Cristo, ele é redimido. Jesus nos oferece descanso. E esse descanso que Jesus oferece, em segundo lugar, ele é resultado de uma vida de aprendizado, de uma vida de discípulo, de uma vida de seguir a Cristo, de aluno. Olha o que o texto diz. Veja aí, verso de número 29. E aprendam de quem? De mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão o quê? Descanso. Descanso para quê? Para a sua alma. Olha o chamado de Jesus para nós, é um chamado para o discipulado. O que nós somos? Somos discípulos. A Bíblia usa mais de 200 vezes o termo discípulo, porque é isso que somos, seguidores de Jesus. Jesus está dizendo, você quer alívio? Eu sou o seu Redentor. Você quer alívio? Aprenda de mim. Sabe por quê, irmãos? Porque os mandamentos de Deus, como nós vimos hoje de manhã, eles não são difíceis, eles são deleitosos. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é mais valiosa do que ouro. A Bíblia diz que a palavra de Deus é mais doce do que o mel, do que o destilar dos favos. Aprender de mim. Jesus está dizendo, sabe qual é o caminho da vida? É seguir a mim. Sabe qual é o caminho da vitória? É seguir a mim, é aprender de mim, é aceitar o meu ensino. E o que é aceitar o ensino de Jesus? O que é aprender de Jesus? Em primeiro lugar, é saber que a pessoa é salva por meio da fé em Cristo. Que a pessoa é salva não porque ela obedece 1 milhão de regras, não, ela é salva porque ela confia em Cristo e ela vai obedecer a palavra de Deus, não para ser salva, mas porque é salva. Irmãos, nós vivemos numa sociedade em que se levantam muitos redentores, mas esses redentores não resolvem o nosso problema. E muitas vezes as pessoas estão aprendendo com esses redentores ou pretensos redentores. E estão seguindo esses redentores. Mas cada vez elas estão mais sobrecarregadas e sem uma real solução. Se a gente pensa, por exemplo, 3 tipos de movimentos ou de pautas que estão muito ligados e que são muito comuns na nossa era, e que apresentam elementos redentores, e que muitas pessoas têm aprendido deles. 3 pautas muito ligadas, 3 movimentos: comunismo, feminismo e ideologia de gênero. Esses 3 movimentos estão ligados. O feminismo é um braço do comunismo, e a ideologia de gênero é uma espécie de filha do feminismo. E eles oferecem redenção. Eles oferecem a possibilidade de uma sociedade justa.
Marx falava da igualdade das classes. O Estado detinha tudo, e as pessoas eram iguais, e o Estado supria todo mundo. Me diga um lugar onde o comunismo e o marxismo deu certo. Não dá. Por que não dá? Porque ele apresenta um projeto de redenção que não é o projeto de Deus. É porque ele crê que o homem é bom e que se o homem tiver posturas adequadas na sociedade, nós teremos um paraíso na terra. Isso é utópico. O feminismo por si, ele apresenta não igualdade de classes, mas ele quer apresentar uma igualdade de gêneros. E a gente podia falar tanta coisa sobre ele, tantas pautas que ele defende. Dentre elas, a liberação sexual, dentre elas, o fim do patriarcado, dentre elas, a liberação e a legalização do aborto, e por aí vai. Conceitos, ideias, princípios que afrontam as Escrituras, e as pessoas apresentam isso como se isso fosse redentor. Como se isso fosse libertar a mulher, mas não é isso que liberta a mulher. O que liberta a mulher e o que liberta o homem é um relacionamento com a pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia ensina o homem a ser homem, e a Bíblia ensina a mulher a ser feminina e não feminista. E a Bíblia ensina o homem a ser homem e não machista. E aí você vê um outro elemento ligado ao feminismo, que é a ideologia de gênero. E muita gente tem bebido disso, e eles acham que isso vai resolver o problema deles. Não vai. Mas há alguém que traz descanso, há alguém que nos valoriza, há alguém que nos redime, há alguém em quem nós devemos aprender com Ele, homens e mulheres, e esse alguém é Cristo. Cristo é esse professor gentil, esse professor que diz o texto que é manso e humilde de coração. É um professor que não oprime. É um professor que não amedronta. Não é um professor fraco, é um professor forte. Nós falamos hoje de manhã por que C.S. Lewis apresenta Jesus nas Crônicas de Nárnia como um leão. Ele não apresenta Jesus como um gatinho, como um cão, como um lobo, como uma raposa, como um coelho. Por que ele apresenta Jesus como leão? Porque o leão ninguém domestica. Ninguém domestica o leão. Ele é forte, ele representa a realeza, ele representa o poder. Mas esse Jesus, que é todo poderoso, ele não oprime, ele liberta, ele perdoa, ele não esmaga, ele alivia, ele restaura o caído, ele levanta o abatido. É esse Jesus. E Jesus está dizendo para nós: você quer ter alívio? Você quer ter mais paz na sua alma? Aprenda de mim. Eu quero ensinar para você o caminho da vida. E onde está o caminho da vida? Está nessa palavra, irmãos. A gente precisa ler a Bíblia, irmãos. A gente não pode ser analfabeto bíblico. Esta é a carta de amor de Deus para mim e para você. A gente precisa lê-la. E não é ler simplesmente nas famosas e antigas caixinhas de promessa. O que é que Deus tem para mim hoje? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Glória, glória, glória. Só tem promessa. Promessa é valiosa.
Mas a Bíblia é um livro de promessas, de ameaças, de princípios, de responsabilidades, e o Senhor Jesus está nos ensinando: aprenda de mim, conheça a Bíblia, leia a Bíblia, estude a Bíblia, ouça a Bíblia, venha para a igreja, congregue com os irmãos, deixe a palavra de Deus entrar no seu coração, e você e eu vamos ter alívio para a nossa alma. Mas eu queria terminar, porque Jesus está dizendo aqui, que esse descanso para a nossa alma, esse descanso que nós necessitamos, ele é resultado de uma vida de real satisfação, de um deleite pleno. Note que o final do verso 29 diz assim: e vocês acharão descanso para a sua alma. Verso 30, porque o meu jugo é o quê? É suave. O jugo dos fariseus era pesado. O jugo da religiosidade sem Deus, do legalismo, é pesado, mas o jugo de Jesus é suave. E o meu fardo é o quê? É leve. Eu falei para vocês que o jugo era uma armação de madeira colocada em animais, mas também colocada em homens, e adequada de modo que ele pudesse levar o peso. Mas às vezes, o fardo era muito pesado. E o jugo, às vezes, não era suficiente para ajudar aquele indivíduo a levá-lo. E aquele jugo se tornava muito pesado. Então aquele jugo, ele precisava estar ajustado ao ombro. Tinha que ajustar, ele não podia provocar irritação. Mas ao mesmo tempo a carga não podia ser demasiadamente pesada. O que Jesus está falando aqui é que o jugo que ele nos oferece é um jugo agradável. E o seu fardo é leve. Por quê? Porque Jesus está dizendo: confie em mim, se renda a mim, se arrependa dos seus pecados e creia em mim. E se você fizer isso de todo o seu coração, vai fluir obediência em você. Porque aqueles que creem em mim, disse Jesus, eles vão me amar. E aqueles que me amam vão obedecer os meus mandamentos. Mas vocês não vão obedecer os meus mandamentos como carga. Vocês vão obedecer os meus mandamentos com deleite, com alegria. Porque é isso que Deus quer da gente, irmãos. Salmo capítulo 100. Celebrai com o quê? Com júbilo. O que precisa ter na vida do povo de Deus? Júbilo, alegria, gozo, satisfação, festa santa. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servir ao Senhor como? Com a cara amarrada? Dizendo: ai meu Deus, mais um dia. Ai meu Deus, não é possível. Ai meu Deus, está difícil. Não, irmãos. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Por quê? Porque o Senhor é bom. O Senhor é bom, irmãos. A sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Pastor Wallace citou o texto, 2 Coríntios 9:7. Devemos contribuir como? Com alegria. Por quê? Porque nós contribuímos porque Deus nos deu. Porque aquilo ali é a manifestação de que Deus é fiel, que Deus nos sustenta. Eu já disse aqui na igreja, eu nunca vi uma pessoa chegar para mim ou para outro pastor e dizer: eu quebrei, eu fali porque eu fui infiel, eu fui fiel nos dízimos e ofertas. Aconteceu isso com algum de vocês? Eu estou com dificuldade financeira porque eu dizimei mesmo.
Não é querer enganar a Deus achando que dizima, mas não dizima. É dizimar e ofertar. Eu nunca vi uma pessoa chegar para mim ou para um outro pastor e dizer: eu estou em dificuldade financeira porque eu dizimei e ofertei. Agora eu já vi outra coisa. Pessoas dizerem: depois que eu comecei a dizimar e ofertar, Deus me abençoou ainda muito mais. Por quê, irmãos? Porque Deus é gracioso. A gente não dizima e oferta para Deus nos abençoar. A gente dizima e oferta porque Deus já nos tem abençoado. Mas Ele nos abençoa com as dádivas dEle. Então, o que Jesus está falando aqui é: o meu jugo é suave. A palavra suave aqui significa adequado, bem adaptado. Ele não vai machucar você. O jugo de Jesus é adaptado. O jugo de Jesus não nos esfola, não nos destrói, não nos oprime. O fardo de Jesus é leve, porque a gente o obedece com prazer, com amor, com satisfação. Queria terminar levando a gente a pensar no seguinte: a vida com Cristo, ela tem dificuldades? Tem. Mas se nós estivermos unidos a Ele, ligados a Jesus, em fé e, consequentemente, obediência, nós vamos achar alívio. Alívio para a angústia, alívio para a frustração, alívio para a desgraça, alívio para uma consciência carregada de pecados. Há 3 imperativos da graça nesse texto. São 3 chamados de Jesus para nós. Vinde, venham, tomem e aprendam. É isso que Jesus está dizendo. Venham, tomem e aprendam. O diabo, irmãos, ele quer oprimir a gente. O pecado quer destruir a gente. Mas Jesus é aquele que nos liberta. O pecado, ele nos cansa. Como o pastor Hernandes Dias Lopes diz, mas a graça alivia. O mundo desencanta. A gente se decepciona com tanta coisa, se decepciona com pessoas, se decepciona com o trabalho, se decepciona com o sistema. O mundo desencanta, mas Jesus salva. A vida sem Cristo é um arremedo de vida, mas a vida com Cristo é o mais fascinante projeto de vida. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 14, verso 27, por favor. João capítulo 14, verso 27. Olha o que Jesus diz para nós: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Amém, meus amados irmãos? Mas veja, João 16, 33. Olha o que Jesus também diz. João 16, 33. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Vamos ficar de pé, vamos cantar e vamos orar. Venham, tomem e aprendam. Aqui está o segredo do descanso. Venham a Cristo em arrependimento e fé. Tomem o jugo de Jesus,
que é suave, e aprendam dele, e o Senhor os aliviará, e vocês acharão descanso para a sua alma. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olhe circunstâncias, não olhe seu amor. Seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe circunstâncias, olhe seu amor. Seu grande amor. Não me guio por vista, alegre estou. Ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar e a terra trema, hei de confiar. Não olhe circunstâncias, olhe seu amor. Seu grande amor. Não me guio por vista, Alegre estou. não olhe circunstâncias, olhe seu amor. Seu grande amor. Não me guio por vista, Alegre estou. não olhe circunstâncias, olhe seu amor. Seu grande amor. Não me guio por vista, Alegre estou. não olhe circunstâncias, olhe seu amor. Seu grande amor. Não me guio por vista, Alegre estou. Glória a Deus. Feche os seus olhos. O que é que está cansando tanto o seu coração? Talvez você esteja levando um fardo que Deus não quer que você leve. Talvez você esteja levando um jugo que não é para você. Talvez você esteja confiando demais em você. Talvez você esteja olhando para o mundo e fazendo do mundo o seu parâmetro, o seu modelo, o seu paradigma. E isso está lhe cansando. Por mais que as circunstâncias sejam difíceis, irmãos. E Jesus estava falando para um povo que tinha muitas dificuldades. Um povo que não tinha as facilidades que nós temos. Coisas simples, que são comuns. Uma energia elétrica, água encanada, uma rua calçada, exceto eu, né? Obviamente, eu não tenho esse privilégio, mas os cidadãos comuns e normais têm. Coisas que nós temos hoje, eles não tinham. Não tinham carro, não tinham dinheiro no banco, não tinham seguro de vida, não tinha FGTS, não tinham carteira assinada, não tinham aposentadoria, não tinham TV, não tinham ar-condicionado, não tinham cerâmica na casa, não tinham casa com laje, não tinham streaming, não tinham internet, não tinham celular, não tinham TV a cabo, não tinham as roupas que nós temos, os calçados que nós temos,
não tinham acesso a locais que nós temos, não iam, quem sabe, para pousadas, hotéis ou ambientes que alguns de nós vamos, não iam para restaurantes, lanchonetes, pizzarias que alguns de nós vamos. Era uma vida muito mais difícil do que a nossa, muito mais difícil do que a nossa. E Jesus está dizendo: eu dou descanso para vocês, eu dou alívio. E talvez nós tenhamos e temos muito mais do que eles tiveram em termos de conforto. Mas quem sabe pessoas aqui ou pessoas pela internet continuam muito cansadas. Muito cansadas. Jesus oferece esse descanso para o seu coração. Venham, tomem o meu jugo e aprendam de mim. Jesus é o nosso descanso. Ele cuida de nós. Ele é o nosso refrigério. Ele é o nosso pastor. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento aqui. Te agradecer por podermos aprender a tua palavra. Porque nela nós estamos firmes. Nós estamos seguros. Nós não somos enganados. Te agradecer porque tu és o Redentor. Não há outros redentores. E não há nenhum sistema humano redentor. Só há um Redentor. Só há um que pode de fato trazer solução para o nosso coração. E esse alguém és tu, nosso Senhor e o nosso Salvador. Ajuda-nos, ó Deus, a termos um relacionamento vivo contigo. Não um relacionamento meramente religioso, um relacionamento de ritos, um relacionamento meramente litúrgico. Não, não, não. Nós queremos, ó Deus, que a tua vida flua em nós. Nós queremos vir aqui, congregar, e o que nós vivemos aqui seja o resultado, o ápice do que nós vivemos durante a semana, da nossa vida com Deus, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Nós queremos, ó Deus, viver contigo. Nós não podemos viver sem o Senhor. Nós não podemos viver longe do Senhor. Nós não podemos ter uma vida fria. Oh Espírito Santo, tu que és fogo, fogo que destrói, mas fogo que ilumina, fogo que purifica. Ilumina a nossa vida, ó Espírito. Purifica a nossa vida, ó Espírito. Derrama o teu fogo santo sobre nós, ó Deus, e nos aquece para ti, nos desperta para ti, nos liberta dos pecados, nos liberta de conceitos malignos, nos liberta de porventura qualquer amarra que queira nos prender. Nos liberta de uma vida medíocre, de uma vida mesquinha, de uma vida cheia de medos, cheia de ansiedades, cheia de inquietações, cheia de angústias, cheia de pavor, cheia de desespero. Não é essa vida que o Senhor conquistou para nós na cruz. A vida que o Senhor conquistou para nós na cruz é uma vida plena, é uma vida abundante, é uma vida que satisfaz, uma vida que tem lutas por causa do pecado, mas uma vida cuja vitória é certa, uma vida gloriosa, uma vida excelente, uma vida em que nós ouvimos o Senhor Jesus falar: a minha paz vos dou, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ajuda-nos a viver, ó Deus, nesse relacionamento. Ajuda-nos a te buscar em oração, a te buscar em leitura da palavra,
a amar o congregar, a amar estar junto com o teu povo, junto com a santa congregação, adorando o Deus vivo. Nos abençoe, Senhor, nos toca, nos revigora, nos aviva, nos desperta, nos leva para perto de Ti, nos toca, nos transforma, nos enche com o Teu Espírito, e que venhamos tomar o Teu jugo, levar o Teu fardo, aprendermos de Ti, e a Ti com fé, e o Senhor traz alívio e descanso para a nossa alma. Leva-nos em paz, nos dê uma semana abençoada, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra. E a igreja diz: amém. Deus abençoe. Ministra um cântico para a gente aí, irmãos, do louvor. Vão na paz, Deus acompanha a todos. Uma boa semana.